Você tem motivos para bendizer o nome do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia, Lucas 4, do 16 ao 24. A igreja, diga. A igreja de Deus está aqui? Amém. Então no final de cada versículo, nós vamos dizer amém, que significa assim seja, assim é. Amém? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpre esta palavra, se cumpre esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Este não é filho de José? Diga comigo. E este não é filho de José? Amém. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos na tua casa. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. O verbo que se fez carne. A palavra que é liberada e que não volta vazia. Senhor, venha com uma palavra de ensinamento. Traz, Senhor, libertação e cura. Nos leva, meu Pai, a um novo tempo, a um novo nível, a uma nova unção, para que possamos romper e sermos libertos, curados e principalmente fazermos parte da tua família, da família de Deus. Você que é filho de Deus, que faz parte desta família, da família de Deus, aplauda Ele novamente. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou filho de Deus. Aqui está o povo de Deus. Podeis tomar assento. Esse texto ele é muito conhecido. Provavelmente você já ouviu essa palavra. E ela é muito interessante, porque é o lugar onde Jesus nasceu. É o lugar onde Jesus cresceu. É lá onde ele nasceu e é lá onde ele cresceu, onde ele passou a sua infância. Quantos têm boas lembranças da sua infância? Amém. Uns boas lembranças, outras nem tantas. Mas a verdade é que nós nascemos em um lugar, nós crescemos em um lugar, e um lugar que conhece a gente. Existe um lugar onde você nasceu e você cresceu, onde todo mundo te conhece. Sabe quem você é, sabe o seu nome, sabe quem é o seu pai, sabe quem é a sua mãe. Sabe de verdade quem é você. Sabe a sua história. Sabe como você cresceu. E esse é o caso do texto. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a ter uma profissão, o Pai o separa para uma missão, e neste momento em que nós lemos o texto, Jesus já era conhecido, o seu nome já era famoso. O que ele fazia, os sinais, os milagres, as maravilhas, já estavam se manifestando. Só que em um lugar distante, em outros lugares, em outras cidades, em outros territórios. Então, quando Jesus nasce, ele cresce. E a Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e em graça. E em determinado momento, ele começa o ministério. Ele começa a ensinar a palavra do Pai, a fazer a vontade do Pai. Ele começa a manifestar sinais, milagres. Só que como todo mundo, se você é de uma terra distante, bate aquelas saudades da casa, não bate? Bate aquelas saudades, puxa, os meus pais são lá da Paraíba.
Os meus pais são lá do Amazonas, são lá do Paraná. E quando a gente cresce, por mais que a gente vai crescendo, a gente vai conquistando, bate aquelas saudades dos pais que já faleceram, dos amigos da infância, da escola onde nós estudamos, aonde tivemos o nosso primeiro namorinho, onde demos o nosso primeiro beijinho. Não é assim? E no caso de Jesus, ele já estava se tornando famoso. Mas ele chegou no momento e ele falou: olha, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para Nazaré. Todos já me conhecem. Todos já sabem da minha palavra. Todos já sabem dos meus ensinamentos. E muitas pessoas já foram libertas de demônios e já foram curadas. Mas chegou a hora que eu quero voltar para a minha pátria. Eu quero voltar para a minha cidade. Sabe aquele lugar onde eu cresci? Eu quero ir lá. E foi o que acontece com Jesus. Foi o que aconteceu. Ele volta para a sua cidade, para Nazaré. E chegando lá, ele entra em uma sinagoga, em uma igreja, como essa. Só que ele já era um homem famoso. Ele já era um homem conhecido. Ele já ensinava a palavra. Ele já orava pelas pessoas. E quando ele entra naquela sinagoga, naquela igreja, é dado a oportunidade dele trazer uma saudação. Como a irmã, a obreira Beth fez hoje. Chamaram Jesus. Olha, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E aí falaram: Jesus, pode subir ao palanque e pegar o livro e dar uma saudação para as pessoas. Faz tanto tempo que você saiu daqui, você está crescendo, hoje você é um homem formado, hoje você tem muitas histórias para contar, então suba até o palanque e dê uma saudação ao povo. E Jesus, ele pega o livro de Isaías, ele abre o livro, procura o texto e ele lê esse texto, falando que o Pai o enviou e que o Espírito de Deus estava sobre ele para libertar, para curar, para dar vista, para limpar os leprosos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele termina de ler o texto, ele entrega o livro, desce e senta. E quando ele senta, todos estão olhando para ele. E como nós vimos o texto, as pessoas ficaram admiradas. Ficaram: que palavra abençoada, que palavra poderosa, que palavra de bênção. Realmente Jesus tem algo especial. Realmente Jesus tem uma palavra diferente. Realmente Jesus tem poder, Jesus tem unção. Todos ficaram olhando para ele. Só que a conversa começa a se desenrolar. E nós paramos no versículo em que diz: mas este não é o filho de José? Este não é o filho de José? Diga filho, família. Então todos ficaram admirados, mas ficaram questionando. Como é que pode um homem fazer isso? Trazer uma palavra dessa, e com uma palavra manifestar tanto poder, tanta unção, tanta sabedoria, e ao mesmo tempo ser o filho do José. O José que mora aqui do lado, o José carpinteiro, o José, o José ninguém. Como ele pode ser filho de José e fazer isso? Como ele pode ser usado desta forma? E eles ficaram nervosos. Começaram a discutir com Jesus. Começaram a discutir, começaram a brigar, começaram a questionar. E Jesus libera uma palavra e fala: olha, vai chegar um momento em que vocês vão falar: se você é um médico, por que não cura a si mesmo? A mesma palavra que o malfeitor falou na cruz. Mas se você é o Filho de Deus, por que você não se liberta a si mesmo? Por que você não desce da cruz? Diga família. Eu só quero lembrar você, não sei se é necessário, mas nós estamos falando sobre a restituição da honra. Diga honra.
honra. Agora vamos ler em outro texto. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. O obreiro Tiago e o Edson não precisa pôr no telão, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13. Do versículo 54 em diante. Mateus capítulo 13, versículo 54 em diante. Eu só gostaria que você repetisse de novo comigo. Diga, este, não é filho de José? Amém. Agora vamos ler o texto em Mateus 13, versículo 54 em diante. Todos acharam? Amém. No final de cada versículo, a igreja diga amém. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estando entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Diga honra. A não ser na sua própria pátria e na sua casa. Amém. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém. Nós vemos agora novamente Jesus na sua pátria, na sua cidade, entre os seus. E novamente Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ministrar. E as pessoas ficam admiradas com a tua palavra, com a tua doutrina e com o ensinamento. Mas novamente eles questionam. Mas não é esse filho do carpinteiro? Filho de Maria? Os seus irmãos não são esses? As suas irmãs não são essas? Diga, irmãos, família. Só que Jesus agora responde algo muito importante, e aqui que está o versículo que nós estamos usando para esta semana, para a restituição da honra. Jesus ele diz: não há profeta sem honra. Diga comigo, não há profeta sem honra. O que ele quer dizer com esta palavra? Ele está falando que todos serão honrados. Todos os homens de Deus, todos os homens e mulheres de Deus serão honrados. Ele está dizendo, todos aqueles que falam a palavra de Deus, que expressam a vontade de Deus, todos os homens e mulheres que fazem a vontade de Deus e que falam a palavra de Deus vão ser honrados. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem falado da palavra de Deus? Quando foi a última vez que você falou da palavra de Deus para a sua família, para os seus amigos? Quando foi a última vez que você falou da palavra de Deus para o seu amigo de trabalho, da escola? Porque ele está falando aqui, olha, não há profeta sem honra. Ele está dizendo, todo profeta vai ser honrado. Quem quer ser honrado? Eu acho que tem pouca gente querendo ser honrada aqui. Quantos querem ser honrados? E ele está falando, se você quer ser honrado, você precisa ser um profeta. Você precisa falar da palavra de Deus. Você pode falar da palavra de Deus? Você consegue falar da palavra de Deus? Se você fala a palavra de Deus para as pessoas, você é um profeta. Diga, eu sou um profeta. E Deus vai me honrar por isso. Continuando, o texto diz assim, ó, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ele está dizendo, olha, você que faz a vontade de Deus, você que fala da palavra de Deus, você que ora pelas pessoas, você que evangeliza, você que está buscando liberar palavras de bênção, a vontade de Deus sobre as pessoas, você vai ser honrado. E ele continua, mas, porém, na sua casa você não vai ser honrado. Eu olho para vocês, para cada um de vocês,
e reconheço vocês, seja criança, seja o menor, ou de mais idade, eu olho para vocês como irmãos e irmãs em Cristo, mas eu vejo vocês como profetas. E eu reconheço e eu honro vocês, porque vocês são profetas. Agora Jesus fala, olha, na casa de vocês não. Comece a lembrar o que o seu marido falou quando você foi para a casa de Deus. Quando você falou assim, olha, eu vou para a igreja hoje. O que o seu marido, o que a sua esposa falou? O que os seus filhos falaram? O que os seus amigos ali, sabe, da sua pátria, do seu bairro, da sua casa, falaram para você? Eu tenho certeza que eles falaram, hoje? Terça-feira? De terça-feira você vai na casa de Deus? Mas está chovendo. Aí você fala, não, mas já parou, eu vou, mas vai chover de novo. E ele falou, você está ficando doido, está ficando louca. Você vai perder o capítulo da novela? Ele fala, mas você já fez a janta? Você lavou a louça? Você não tem o que fazer? Não tinha hora extra para fazer hoje? Não é assim que os nossos familiares falam? Não é assim o que da nossa casa falam? Você está perdendo tempo. Você é trouxa. Você está dando dinheiro para o pastor. Nesse frio. Os da nossa casa, muitas vezes, nós estamos orando por eles. Nós estamos clamando por eles. Nós estamos intercedendo por eles. Estamos pedindo, Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, eu quero declarar, eu quero viver a tua palavra que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, liberta o meu marido do vício. Abençoa a minha família. Restitui os meus filhos. E você está aqui, e você está fazendo isso, e Deus está te honrando. E eu estou te honrando. Mas muitas vezes, os da nossa casa zombam de nós. Fazem chacota. Eles não respeitam e nem honram. Agora deixa eu te perguntar, e é a parte mais importante. Você vai parar de fazer isso? Você vai parar de vir à casa de Deus? Você vai parar de orar por eles? Você vai parar de profetizar sobre a vida deles? Você vai parar de clamar por eles e pedir libertação e restituição para as nossas casas? É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Nós vemos lá Jesus, o texto que nós lemos primeiro, que Jesus diz, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Eles começam a discutir e eles queriam levar Jesus e lançá-lo do precipício. Queriam matar Jesus. Jesus é convidado para dar uma palavra. Todos ficam admirados da sua palavra e dizem, que palavra de sabedoria. Quanta graça, quanta unção e poder. Não é dele isso, não é possível. Não é ele filho de José? E começam a discutir e querem lançar ele no precipício, querem matá-lo. Mas Jesus passa por meio da multidão e vai embora. Agora nesse texto de novo, Jesus volta para a sua pátria. Volta para a sua casa, para a sua família. E ele começa de novo a ensinar. E ele começa a ministrar. E de novo as pessoas ficam impactadas com a palavra. São tremendamente abençoados com a palavra. Com a oração que ele faz. Mas aí começam as coisas. Não é filho do carpinteiro? De Maria? Os seus irmãos não são esses? As suas irmãs não são aquelas? E aí Jesus começa a ensinar sobre honra. Começa a falar sobre honra. Há um espírito diferente sobre você. O Espírito de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre você.
É por isso que você está aqui. Porque o Espírito de Deus te separou. O Espírito de Deus te ungiu. O Espírito de Deus está te dando sabedoria, está te dando graça, está te dando poder para vencer todos os obstáculos e ser uma pessoa diferente no meio da sua casa. O Espírito de Deus está sobre você. Diga, o Espírito de Deus está sobre mim. E nós vimos para que é. É para ensinar a palavra, é para orar, é para libertar, é para curar, é para dar vista, é para anunciar o ano aceitável do Senhor, falar de libertação, de salvação. O Espírito de Deus está sobre você. Diga, o Espírito de Deus está sobre mim. E por mais que as pessoas saibam que você é diferente, que o Espírito de Deus está sobre você, que quando você abre a sua boca, algo acontece, eles vão querer te matar. Eles vão querer dizer, eles vão querer fazer, eles vão querer te impedir de estar na casa de Deus. A primeira vez que Jesus fala para a sua casa, para a sua família, para a sua pátria, tentam matá-lo. Quando você vai tentar evangelizar para a sua família, eles vão tentar te desanimar e te tirar da igreja. Mas a segunda vez de novo, eles não deram crédito. Eles não deram ouvidos. Eles sabiam que havia algo diferente, que havia um espírito e uma unção diferente. Eles ficaram impactados, mas eles ficaram com raiva. E Jesus diz, todo profeta vai ser honrado. Eu quero dizer para você, não se preocupe, você vai ser honrado. Você vai ser honrado. As pessoas vão te reconhecer como um homem e uma mulher de Deus, como uma criança, um jovem de Deus. Jesus diz, todo profeta vai ser honrado. Mas na sua casa é difícil. Na sua casa, muitas vezes gozam, zombam, criticam, fazem piadinhas. Diga, eu não vou dar ouvidos para eles. Eu vou continuar profetizando. Porque Deus é quem vai me recompensar. E vai me honrar. Dentro da nossa cultura, nós não damos muito crédito para esta coisa chamada educação, respeito. A educação, o respeito, não está na moda. A honra nem existe no nosso vocabulário, no vocabulário do brasileiro. Se nós pegarmos as pessoas mais de idade, elas vão falar, quando meu pai olhava para mim, eu já sabia que era bom eu parar. Não é assim, os de mais idade? Quando meu pai olhava, olha, eu podia estar fazendo o que fosse. Quando meu pai olhava torto para mim, não precisava falar nada. Por quê? Porque havia educação, havia respeito pelos pais e por aqueles que eram de mais idade, pelos professores, pelas autoridades. Havia respeito, havia gratidão, havia honra. Mas hoje não existe mais isso. Você fala para uma criança, não faz isso, ele fala, cala a boca. Você falou, não pode fazer isso. Ele fala, calma aí que eu vou chamar sua mãe. E vem o pai e a mãe ainda quer bater em você, ainda quer brigar com você. Porque não existe mais respeito. Não existe mais educação. Não existe mais respeito. E nós não sabemos o que é honra. Mas diga, o Senhor está restituindo a honra. E quando Deus restitui a honra, nós começamos a ensinar os nossos filhos, nós começamos a educá-los, segundo a palavra de Deus, e nós ensinamos eles a se comportarem, nós ensinamos eles e nós nos comportamos, nós respeitamos as pessoas, nós somos gratos pelas pessoas que nos ajudam, e nós honramos as pessoas que devem ser honradas.
Eu quero fazer uma pergunta difícil. Quando foi a última vez que você falou obrigado para alguém? Quando foi a última vez que você usou essa palavra? Muito obrigado. E essa palavra, eu sou muito grato por tudo que você está fazendo por mim. Muitas vezes estamos no momento mais difícil da nossa vida. E Deus usa alguém para nos ajudar. Para nos ajudar com uma palavra, para nos ajudar com um conselho, para nos ajudar com um alimento, com um valor. Mas depois que nós saímos da dificuldade, somos soberbos, arrogantes. Não sabemos respeitar as pessoas, não sabemos ser gratos e muito menos honrar as pessoas. Nós temos que ser diferentes. Deus quer restituir a honra para que nós venhamos a ser um povo educado, um povo que tem o coração grato, um povo que sabe honrar. As pessoas só vão fazer grandes coisas quando nós agradecermos quando elas fazem as pequenas coisas. Quando alguém fizer algo pequeno para você e você falar obrigado, muito em breve elas vão começar a fazer grandes coisas por você. Porque a falta de educação, a falta de respeito, de gratidão e de honra é raiz de rebelião. Eu estou fazendo muitas perguntas difíceis. Eu quero fazer mais uma pergunta difícil. Você é grato por tudo que Deus está fazendo na sua vida? Diga obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Outra pergunta difícil. Quando Deus te corrige, quando Deus te confronta, quando Deus diz, isso é pecado, eu não quero que você faça mais isso. Comece a agir desse jeito, mude a sua vida, peça perdão, se arrependa. Você fica com raiva ou você agradece a Deus por Ele estar te ensinando e te corrigindo? A palavra diz que o Pai corrige porque ama. E se Deus me corrige, se Deus me confronta, se Deus me repreende, se Deus me humilha na frente de todo mundo, me corrigindo, é porque Ele me ama. Você consegue entender esse amor? Hoje é difícil, porque as crianças de 20, 30, 40 anos, podem fazer qualquer coisa. Ninguém corrige ninguém. A única coisa que é proibida é corrigir. As crianças e os marmanjos não são ensinados, não são corrigidos, não tem alguém que olha olho no olho e fala, isso é errado. Isso não pode ser feito. Deus não gosta disso. Mude. Deixa Deus agir e te mudar, te transformar. Você gosta de ser corrigido? Você gosta de ser ensinado, de ser confrontado? E de, entre aspas, ser humilhado na frente dos outros? E se Deus me usar para dizer, assim diz o Senhor, você aí, ó, você que está dormindo, acorda, senão você vai passar mal, você vai morrer. Deus está te dando uma chance, uma oportunidade, desperta você que dorme. E eu apontar o dedo para você e falar o seu nome e te corrigir diante de todo mundo. É vergonha ou é amor? Ah, pastor, aí tá difícil, hein, pastor, aí... Deus fez isso muitas vezes. Jesus fez isso muitas vezes na palavra. Mas este é o último recurso. É o último recurso. Porque o Pai, o Deus Pai que ama, Ele chega para o seu filho e fala, olha, as coisas são desse jeito, precisa fazer isso, caminhar desse jeito. E tudo que você fizer bem, você vai colher bem. E tudo que você fizer errado, você vai colher o mal. Existem os dois caminhos, filho. O caminho do bem
e o caminho do mal, mas vai pelo caminho do bem. Então o Pai amoroso, o nosso Deus Pai, Ele vem e nos ensina. Ele vem e nos ensina. Quando Ele vê que a gente está indo para o caminho do mal, Ele chega, filho, esse caminho eu já te ensinei, esse caminho é do mal. Esse caminho é o caminho da morte. Aquele é o da vida. Mas você escolhe. E se a pessoa continua no erro, continua no pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, Deus vai dar um confronto forte. Deus vai falar, eu já falei com você, filho. Eu já te ensinei, eu já te falei, eu já te repreendi. Eu já falei que esse caminho leva para a morte. E o último é escancarar e falar, olha povo de Deus, olha meus filhos, esta pessoa está no pecado. Esta pessoa não quer mudar. Eu já ensinei, eu já corrigi, eu já confrontei, eu já trouxe testemunhas, já ensinei de novo, já ministrei e não quer mudar. É um fofoqueiro, vai de casa em casa falando mal dos outros. Parece amigo de todo mundo, mas está sendo usado pelo diabo. Você quer ser restituído na honra? Diga, eu amo a correção. Provérbios diz que o filho sábio deve amar a correção. Quando Deus vem e corrige a gente, quando os nossos pais vêm e corrigem, quando um professor, um pastor vem e corrige, nós devemos falar, pastor, eu amo esta palavra de correção, porque esta palavra de correção vai me dar vida. Abriu os meus olhos. Mas Jesus, a saudade era tanta da família, a saudade era tanta dos amigos e da sua casa, da sua pátria. E quando ele chega lá, ele libera uma palavra. E a palavra é, olha, o Espírito de Deus está sobre mim para abençoar vocês. E eles ficaram com raiva. E falaram, não é este o filho de José? E novamente, passado o tempo, passados os meses, ele vai lá novamente. E ele começa a ministrar uma palavra de bênção. Uma palavra poderosa. E eles falam, mas esse não é filho do carpinteiro, de Maria? Os seus irmãos não são esses? E Jesus fala, todo homem e mulher de Deus vai ser honrado. Mas na sua casa, não. O texto continua, e essa aqui é a parte mais triste. E não fez ali muitas maravilhas. Diga comigo, e não fez ali muitas maravilhas. Por causa da incredulidade deles. Jesus, ele fez tantos milagres. Libertou tantas pessoas de demônios, curou tantos enfermos. Tem cidades que Jesus entrou, e a palavra diz que Jesus entrou naquela cidade e todas as pessoas foram curadas. Agora imagine ele indo para a casa dele, para o meio dos seus familiares, dos seus amigos. E o desejo dele era, olha, eu quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu na outra cidade. Eu quero que eles sejam curados, eu quero que eles sejam abençoados, eu quero que aqueles que estão presos sejam libertos, os cegos vejam, os coxos, os paralíticos andem. Mas ele chega lá e por causa da falta da honra, da incredulidade, não aconteceu milagres. Se você conhece, sabe aquela história que santo de casa não faz milagre? Você pode ter na sua família o melhor professor de matemática, mas não serve para ensinar os nossos filhos e os nossos parentes, porque santo de casa não faz milagre. Sabe aquele médico especialista naquela área que nós estamos precisando? Tem lá na nossa família, mas nós não damos crédito, não respeitamos, não somos gratos, não honramos. E Jesus não pode fazer muitos milagres. Vamos para o último texto, Lucas 17. Lucas 17, versículo 16. Quantos querem um milagre? Se você quer um milagre na sua vida e na sua casa, é necessário crer
e ter fé. Jesus sempre disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quantos querem um milagre? Amém. Esse texto aqui fala a cura de 10 leprosos. 10 leprosos. Era o caso pior da época, era a lepra. Era como se fosse o caso da AIDS hoje. E se apresentam 10 leprosos para Jesus e eles clamam: Senhor, cura-nos, nos cura. E Jesus falou: vão até a igreja, vão até o templo e se apresentem ao sacerdote, o pastor. Os 10 leprosos começaram a ir para a igreja. Começaram a ir para a igreja. E eles observaram, e os 10 estavam curados. É milagre? Quantos precisam de um milagre desse? Quantos precisam de um milagre em uma área que é impossível? Que os médicos dizem, não tem cura. Em que os economistas dizem, está falido, nunca mais você vai ter dinheiro. Se você precisa de uma cura, de um milagre, basta clamar: Senhor, me cura. Eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, a situação da minha família. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida financeira. Eu creio que o Senhor liberta dos vícios, das drogas, da bebida. Eu creio que o Senhor liberta. Você pode clamar: Senhor, me abençoa. Faz um milagre na minha vida e na minha casa. E os 10 leprosos receberam uma palavra de Jesus, uma ordem, e eles obedeceram. Você quer receber uma bênção? Obedeça a palavra de Deus. Jesus disse: vão para a igreja e se apresente ao pastor. E no meio do caminho os 10 foram curados. 10 pessoas leprosas, como se fosse hoje. Uma ilustração, fossem 10 pessoas que tivessem HIV, AIDS, e começassem a vir à igreja, seriam curados. É milagre ou não é milagre? É poder ou não é poder? É unção para libertar ou não é unção para libertar? É muita unção, é muito poder. Muito poder. E eles olham, e os 10 estão limpos. E Jesus, numa passagem, ele diz: olha, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir à terra, havia muitos leprosos, mas só conta a história de um leproso que foi curado. Na hora e no tempo que houve seca, miséria, havia muitas viúvas, mas só uma viúva foi abençoada com a bênção da prosperidade e não faltou pão para ela. No Antigo Testamento, só uma viúva e só um leproso que foram abençoados e foram curados. E eles não eram da família de Jesus, eles não eram da pátria de Jesus, eles nem eram de Israel. E agora 10 leprosos de uma só vez são curados. Eu quero te perguntar, o que você vai fazer quando Deus realizar o milagre na sua vida? Você está esperando por um milagre. Você está orando e está clamando a Jesus por um milagre. A questão é, o que você vai fazer quando Jesus realizar este milagre? O que você vai fazer? Como é que você vai se comportar? Você é uma pessoa que respeita os outros? Você é uma pessoa que tem o coração grato? Que volta para dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me curou? Ou a gente segue a nossa vida sem educação, sem respeito, sem honrar a Deus? Quantos foram curados? 10. Quantas pessoas tem aqui hoje clamando por um milagre? 30.
Todos vão receber um milagre até o final do ano. E você que crê, aplauda o Senhor, porque é uma palavra profética. É Deus falando que vai te abençoar, que vai realizar um milagre na sua vida, na sua casa, no seu marido, nos seus filhos. Vou ler o texto para vocês. Lucas 17, 16 em diante. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Lucas fez questão de dizer, ele não é da casa de Jesus, ele não é da família de Jesus, ele não faz parte de Nazaré e nem de Israel. Ele é um estrangeiro. Ele fez questão de escrever aqui, ó. E este era samaritano. Ele não é da casa de Jesus. Não é da família, da parentela de Jesus. Ele não é de Nazaré. Ele não é de Israel. De Jerusalém, Israel. Ele é da Samaria. Diga, irmão. Diga mais forte, irmão. E família. Continuando o texto. E respondeu-lhe Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Milagre é muito bom, irmão. Milagre é muito bom, mas nada se compara com a salvação. Eu já tive um milagre de ser curado de várias doenças. Eu nasci com uma vértebra falsa, não era para eu andar. Eu tive hepatite. Na época que eu tive hepatite, teve várias pessoas que morreram de hepatite. Eu já nasci com um problema na coluna. Eu fiquei doente de hepatite. E Deus fez um milagre. Com certeza você já tem um milagre para contar do que Deus fez. Daquele livramento que Deus deu. Daquela bênção que Deus te entregou. Daquele milagre que os médicos falaram, era impossível viver, mas Deus deu a vida. Era impossível sobreviver, mas Ele fez. Não tinha o que comer, mas Ele fez. Nós todos aqui temos milagres para contar. E até o final do ano, você vai ter outro. Diga, graças a Deus. Eu creio. Porque milagre é bom. Milagre é muito bom. Mas dos 10 que foram curados, 9 não voltaram. Não tinham educação, não tinham respeito e nem honraram a Deus pelo que Deus fez. Só um. E eles ficaram curados da lepra. Mas passado um tempo, isso aqui é pó. Fica doente de novo. Você já ficou doente quantas vezes? Quantas vezes você acha que você vai ficar doente na sua vida? Agora, aquele leproso que voltou, Jesus falou, você está salvo. Depois dessa vida, você vai morar comigo no céu. Quantos querem um milagre? Diga, para viver aqui, é importante que eu tenha e que eu receba muitos milagres. Mas para morar lá, é necessário que aconteça a salvação. E Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se você tem fé para receber um milagre, é a mesma fé para salvar uma vida. Quando Jesus foi a primeira vez para a sua terra,
por meio da sua parentela e da sua casa, tentaram matá-lo. A segunda vez, desrespeitaram ele, desonraram ele. Não tiveram o quê? Respeito, gratidão e nem honraram ele. Mas isso é o que acontece na casa. Isso é o que acontece na família. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você é meu irmão em Cristo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é meu irmão em Cristo? Nós somos a família de Deus aqui? Quantos fazem parte da família de Deus? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você respeita a pessoa que está do seu lado? Você é grato pela vida dele? Você pode honrar a vida dele? Então, o primeiro sinal é quando você chega, quando você vai embora, quando você encontra na rua, o que você fala dessa pessoa, se você ora por essa pessoa, se você ora pela família dela. Você respeita a pessoa que está na casa do Pai? Você é grata pela vida do seu irmão em Cristo? Pela família que nós temos, a família de Deus? Porque os da família de Jesus tentaram matá-lo. A família de Jesus tentou matá-lo, não respeitaram e não honraram. E por isso não receberam milagres. Eu vou encerrar com essa palavra, deixar bem claro. Jesus é o nosso irmão mais velho. Você respeita os da sua casa? Você respeita o Deus Pai? Você respeita o Deus Filho? Como é que você tem tratado o irmão mais velho? Você trata Jesus com respeito, com gratidão e com honra? Ou trata de qualquer jeito? Porque se nós tratarmos de qualquer jeito, nós não receberemos milagres. Mas se nós tratarmos direito, vamos receber muitos milagres. E quem voltar para agradecer e glorificar, será salvo. Vocês conseguem entender que a chave da honra abre a porta para o céu? Porque esse leproso voltou para honrar Jesus, foi-lhe dado salvação e o direito de entrar nos céus depois desta vida. Você está entendendo por que Deus quer restituir a honra? Não é para ninguém ficar de baba-ovo nosso. Não é para ninguém ficar de puxa-saco nosso. Não é para ninguém ficar falando coisas sobre nós. A restituição da honra, quando eu honro a Jesus, as portas do céu se abrem para que eu possa entrar. Quantos aqui já tem milagres? Você está aqui pedindo outro milagre ou você veio primeiro agradecer e glorificar o nome de Jesus? Se você veio aqui pedir um milagre, está no lugar certo. Você e eu, todos nós estamos no lugar certo para pedir um milagre. Mas se nós viemos aqui pedir um milagre, e com respeito, com gratidão por tudo que Ele já fez, honrar Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele é, nós vamos ver salvação chover neste lugar.